Olá pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Carla e venho aqui, diante desse encerramento da nossa disciplina de Antropologia Cultural, fazer uma breve retomada de conteúdos com vocês que nós discutimos não só nas nossas aulas ao vivo, mas também ao longo do próprio livro didático da disciplina, das aulas conceituais, sobre várias temáticas. E muitas vezes pode ficar um pouco complexo organizar as nossas ideias e entender o viés, o eixo, né, de discussões que foram feitas. Então, vamos fazer uma retomada dos principais temas que nós estudamos ao longo da disciplina? Convido vocês, então, a retomar um pouco comigo. Bom, nós acabamos por discutir três principais temáticas que foram destrinchadas e esmiuçadas ao longo, seja das aulas ao vivo ou conceituais ou no material da disciplina, como já mencionei. Mas essas temáticas, elas nos auxiliam a verificar os aspectos principais das disciplinas, da disciplina de Antropologia Cultural. Bom, para começar, nós estudamos a formação da antropologia e a sua relação com a civilização ocidental. Porque, como nós vimos, a antropologia ela nasceu como justamente em um processo onde a civilização ocidental ela acabava por, depois de um processo de séculos realizando viagens de expansão ultramarítima, conhecendo povos, lugares diferentes, civilizações diferentes, a civilização europeia se considerava a civilização e, para tanto, muitos teóricos fizeram várias abordagens, várias teorias, onde colocavam a civilização europeia como a mais evoluída. Mas para poder entender a sua civilização perante as outras culturas, o que ocorre? Eles vão tentar estudar, pesquisar como que funcionavam esses outros povos e como que funcionava a sua cultura. A princípio nós vimos que essa antropologia, essa ciência antropológica que nasceu nesse contexto, lá no século XIX, perante o imperialismo, o neocolonialismo europeu, ela vai se voltar mais para uma antropologia física, biológica, das sociedades humanas, dos seres humanos. Mas vai acabar com o tempo, em várias discussões e até por conta de críticas, seja no seio dos seus pesquisadores, das suas pesquisas, ou da sociedade em geral e dos próprios pesquisados que, como seres humanos, também são seres críticos e se viam perante aqueles estudos e aquelas abordagens, a antropologia acaba, com o tempo, revendo seus conceitos e também se voltando, até para entender a sociedade europeia e a sua relação com as demais, partindo para uma análise da cultura dessas outras sociedades. E aí nós temos o nascimento de uma antropologia cultural. Bom, nessas discussões nós temos então uma antropologia que, em um primeiro momento, ela constrói uma visão sobre os não ocidentais e ela acaba colaborando para disseminar essa visão entre o Ocidente. Mas a nossa segunda temática, que é que foi discutida em especial nesse percurso que nós fizemos na disciplina de antropologia cultural, foi justamente a relação que a antropologia teve com a sua própria sociedade, que se transformou e se globalizou nessa relação com as outras sociedades com as quais o Ocidente foi tendo contato. E nesse mundo global, qual que passou a ser a função da antropologia? Já que a antropologia, como uma ciência que estudava o outro, agora se via em meio a uma sociedade onde aqueles outros, que eram principalmente as sociedades primitivas, vinham desaparecendo. Essa foi o nosso
segundo percurso ao longo da disciplina, observar como a antropologia, ela se viu diante dessa sociedade globalizada, da sociedade contemporânea, e começou a rever os seus conceitos novamente, e agora verificar como que ela poderia sobreviver diante dessa sociedade, não mais apenas estudando culturas que fossem consideradas primitivas ou tribais, mas também analisando aspectos da nossa própria sociedade. Então, a antropologia acabou se vendo diante de um dilema, mas com as suas abordagens de estudo do homem, estudo das suas peculiaridades, passou a ajudar a observar justamente a diversidade presente nessa sociedade globalizada. Porque, como é observado no livro da disciplina, nós não estamos falando de uma sociedade massificada. Pelo contrário, a nossa sociedade ela tem diversas culturas, diversas formas de reagir e de sentir o mundo à sua volta. E nesse mundo diverso, é preciso, para compreendê-lo, analisar essa diversidade cultural presente nele. E a antropologia acaba trazendo suas contribuições no mundo atual, globalizado, diversificado e não massificado, para poder analisar esse mundo e as suas peculiaridades que formam o todo desse mundo global. E, por último, nós fizemos um percurso voltado para a relação que essa ciência antropológica tem aqui no Brasil. Quais as contribuições que ela pode trazer para a compreensão da nossa própria sociedade. E, inclusive, não só para a nossa formação étnica e a nossa formação cultural, né, de nossas matrizes fundadoras, matrizes étnicas fundadoras, como os portugueses, africanos e indígenas que aqui compõem a nossa sociedade, mas também outros povos que trouxeram suas contribuições, e também como que a nossa sociedade foi se organizando e, aos poucos, nós temos mudanças significativas na nossa história que acabam levando a dilemas dentro da nossa sociedade, seja em uma sociedade que traz ainda raízes desde o seu período colonial, seja na forma de organização do seu Estado, um Estado burocrático, centralizado, onde nós temos ainda figuras que tradicionalmente comandam na nossa sociedade, e temos aquele jeitinho brasileiro e aquela forma de se aproximar desses centros do poder para buscar, muitas vezes, até vantagens e como sobreviver diante dessa sociedade, mas nós também temos resquícios de uma longa escravidão que legou, sim, situações de desigualdade social. Também a forma como os encontros se deram não foram iguais entre as diferentes matrizes colonizadoras do nosso país, e por conta disso, isso contribui para até hoje nós temos minorias, as chamadas minorias sociais, desde afrodescendentes e indígenas, que quando nós falamos de minoria não estamos falando em números de pessoas, mas sim justamente na forma como são tratados, tendo uma menor voz historicamente dentro da nossa sociedade, mas que por isso não tenham deixado de buscar formas de alcançar acesso a ela e a sua representatividade dentro dela. Então, diante desses dilemas todos, nós vimos que a antropologia, com os seus estudos, desde os seus estudos para essas sociedades tribais que aqui viviam, mas também para comunidades que aqui vivem em meio a essa diversidade, ou mesmo as nossas cidades recentemente urbanizadas, porque só de meados do século XX para cá que nós tivemos de fato uma urbanização do Brasil, onde a sociedade deixou de ser majoritariamente rural e passou a ir para cidades e encher os grandes centros urbanos. E quais os dilemas que isso trouxe, as dificuldades, os percalços, são aspectos que a antropologia
atualmente auxilia também a entender na sociedade brasileira, principalmente uma antropologia voltada para essas sociedades urbanas e também para comunidades pequenas. Então, são percursos que nós fizemos, que eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês possam retomá-los em seus estudos, analisá-los, buscar um viés sobre os diferentes olhares que antropólogos e cientistas sociais que contribuíram para a antropologia fizeram ao longo do tempo, da história dessa disciplina, da sua formação e da sua ressignificação diante da nossa sociedade atual. E que, com isso, fiquem tranquilos e se sintam, inclusive, bem fundamentados para a avaliação. Eu desejo a todos ótimos estudos e nos vemos sempre que possível. Um abraço, tchau, tchau.